Oi, mais uma questão feita de alocação de memória, dessa vez usando o struct. Então, a questão basicamente fala pra gente criar um struct que vai guardar o nome, idade e peso de um atleta. Então, ele quer que em um vetor, que tem que ser alocado dinamicamente, guarde os dados de N atletas e exiba a listagem dos dados dos atletas cadastrados. E no final, ele quer que mostre a média dos pesos e quantos atletas são menores de idade. Bom, começamos aqui incluindo as bibliotecas principais, sendo elas a stdio e a stdlib, que é para alocação de memória. E começamos primeiro definindo o struct dados, que a gente tem que fazer isso antes de ir para main. Não utilizei nenhuma função aqui, tá? Eu tava tentando fazer a função da média, só que eu achei que seria muito complicado para aplicar, porque eu estou usando um for para colher informações e várias informações. Então, eu acho melhor fazer a média dentro do for, lá no main mesmo, como foi que eu fiz. Não necessariamente a média, mas a soma dos pesos fazer lá mesmo. Então, não tem função esse código, tem apenas struct e a única função que eu utilizei foi a malloc, que é para alocação de memória. Então a gente começa aqui fazendo um struct de dados que vai basicamente definir o dado de um atleta, guardar nele. Então um único atleta vai ter um nome com até 50 caracteres, uma idade, que é um número inteiro, um float, que vai ser um número flutuante, que pode ser com ponto ou não. Então a gente começa aqui definindo a nossa main. A gente primeiro tem que saber quantos atletas vão ser chamados, quantos atletas vão ser cadastrados, digamos. Então a gente define um N qualquer e pergunta ao usuário quantos são. Então a gente meio que liga esse scanf no N. Então a quantidade de atletas vai ficar guardada aqui nesse N. N é a quantidade de atletas que o usuário quis. Aqui é onde começa a nossa questão, a nossa alocação de memória, ou o ponto principal do estudo. O que a gente fez aqui? A gente pegou um struct de dados que a gente tem lá e definiu um ponteiro, atleta. Atleta vai ser basicamente onde essas informações serão guardadas. Digamos que a gente tem os dados que são... Digamos que a gente quer construir uma casa e a gente precisa de tijolos para fazer isso. Os dados, eles basicamente falam qual é o tamanho do tijolo e o material do tijolo, enfim. E o atleta é onde vai estar armazenado todas as informações de todos os tijolos. A gente precisa disso para depois dar um recall aqui nele e verificar de cada um dos atletas. Então a gente tem que fazer isso aqui usando o ponteiro mesmo, já que serão N atletas. Então a gente não pode chamar o atleta de um vetor qualquer com N variáveis, porque a gente não consegue trabalhar assim em C, a gente não pode fazer essa alocação de memória irresponsável. Não compila o código. A gente tem que usar o malloc, que vai fazer esse trabalho durante a execução do código, porque é durante a execução do código que a gente descobre quantos atletas serão, no caso, né, dessa questão. Então, a gente está aqui utilizando malloc e o seu argumento, que basicamente é apenas é a multiplicação da quantidade de atletas pelo tamanho de bytes do struct. Ou seja, quantas informações, quantos de bytes vai ter todas as informações de todos os atletas. É basicamente isso. Se
as informações de um único atleta tem tal quantidade de bytes, que é o que o sizeof nos diz, quantos bytes vai ter de todos esses atletas N. Então é isso que o malloc está fazendo. Ele está multiplicando a quantidade de atletas vezes a quantidade de bytes que uma única informação, no caso dados, possui. Então, aqui nos diz o tamanho real do struct que a gente está utilizando. Assim seria a forma correta de fazer. Então, temos isso. Já foi alocada a memória e está certo. Agora a gente precisa fazer, agora que a gente já sabe quantos atletas serão, quantas informações, qual o tamanho das informações dos atletas que a gente tem, a gente agora vai calcular, fazer o for para coletar as informações de cada um dos atletas, porque não tem outra forma de fazer senão com um laço, né? Primeiramente, a gente define aqui os contadores. Como a questão pediu a média dos pesos dos atletas, a gente define o contador aqui da soma básica como 0 e um float, porque o peso é um número float. E aqui ele pede também na questão quantos são menores de idade. Então, a gente só faz um contador valendo 0, que vai aumentar conforme ele lê uma idade que é menor que 18, certo? Então, a gente define os contadores e agora a gente está pronto para iniciar o laço. Um laço comum com uma variável i qualquer, enquanto for menor que a quantidade de atletas, ele vai continuar rodando. Então, vai até o último atleta, pegando informação de cada um. Bom, digamos lá que você vai cadastrar o primeiro atleta, ele vai pedir o nome, o peso e a idade. Apenas isso. Então, para coletar essa informação, a gente usou o método básico de struct e um scanf aqui para nome. A gente usou porcentagem %s de string e fizemos um atleta e ponto nome, que aí ele vai guardar esse nome do atleta dentro dentro do atleta, no caso o ponteiro atleta que a gente fez. Como eu falei, atleta, ele basicamente tem todas as informações de todos os atletas possíveis. A gente fez isso para ter um lugar onde guardar isso. Então, elas vão ficar armazenadas, as informações ficarão armazenadas dentro desse struct atleta. E para guardar num único bloco, a gente coloca aqui o i do contador do for como parâmetro. Então, temos o atleta i.nome, que no caso está colocando o nome do primeiro atleta dentro desse bloquinho. Passamos para o peso, e aqui é importante frisar que não pode faltar o e-comercial na frente, já que estamos tratando com ponteiro. E se a gente não tratar com ponteiro, ele simplesmente pode parar de compilar o código ou não armazenar nada. Então, a gente tem que mandar ele diretamente para o endereço de memória onde está armazenada essa informação. Então, no caso, a gente está mandando uma informação de um ponteiro, de um número, para um bloco de memória, para um endereço de memória. A gente tem que fazer isso por ser ponteiro, certo? Então, a gente tem aqui atleta e ponto peso no endereço de memória e dele. E temos a idade, que fizemos a mesma coisa. Então, todas as informações desse único atleta vai ficar armazenado em atleta. E aí, com isso, depois de a gente coletar a informação desse único atleta, a gente vai adicionar o peso dele ao contador da soma do peso, para a gente calcular a média futuramente. Então, ele vai ficar acumulando os pesos adicionados nessa variável que eu criei aqui, lá no começo. Então, fiz isso só para ficar mais simples, não precisa fazer uma função. E aqui a mesma coisa, eu fiz um if, que determina se o atleta é menor de idade ou não. Se ele for menor de idade, ou seja, se a informação de que ele é da idade dele, que a gente coletou anteriormente, corresponder a um número menor que 18,
o contador vai aumentar em uma unidade. Então a gente vai ter a quantidade exata de pessoas que são menores de idade. Logo que termina o laço, depois de coletar as informações de todos os atletas, a gente já começa a calcular a média do peso, que é basicamente a variável que já foi acumulada lá no laço, dividido pela quantidade de atletas possíveis. Então ele pede também para imprimir as informações das pessoas, como se fosse uma tabelinha. Eu não fiz tipo uma tabelinha assim, não pediu exatamente isso, mas estou falando que você pode fazer isso para ficar mais bonito. Eu só botei assim um printf básico, não precisei colocar diretamente o endereço de memória. Então dá pra fazer, o certo é fazer sem endereço de memória aqui nesse laço, porque sim. Então aqui a gente está fazendo o printf de cada atleta que foi adicionado e ele vai indo até acabar a quantidade de atleta da mesma forma como funcionava o outro, a diferença é que ele só está imprimindo os valores que já foram informados. Então é isso. A gente termina o código aqui e só faz colocar as informações que foram pedidas. Então, a média dos pesos dos atletas é tal, e chamando aqui a média peso, que foi aquele float que eu fiz aqui, e a quantidade de atletas que são menores de idade, chamando o contador que foi acumulado durante o laço da coleta de informações dos atletas. Revisando aqui, o tema principal é essa parte aqui do malloc, que é de extrema importância saber. A gente pegou o struct de dados e criou um ponteiro para isso, para ele armazenar os próprios dados de todos os atletas. E com isso, a gente transforma essas informações no tamanho que esse atleta vai ter. No caso, esse ponteiro atleta vai ter. Esse ponteiro atleta vai ter a informação de quantos bytes terá ele. No caso, o struct de dados tem x bytes, então o struct de dados de vários atletas, que é multiplicado pela quantidade, terá y dados. Então é isso que está retornando aqui. É uma forma de você basicamente trabalhar com vetor e quantidade durante a execução de um programa. Porque essa informação de quantos atletas terão, a gente não tem. A gente só vai ter durante o programa. E isso não funciona em C sem essa alocação de memória. Então, tem que fazer isso. E não simplesmente algo bem doido, tipo criar uma variável, um vetor float atleta que possui n atletas ou algo assim. Não funciona, porque ele pede uma constante. E como não é uma constante, é algo que vai mudar durante, o n vai mudar durante a execução do programa, por estar no scanf, a gente tem que fazer o malloc, porque aí ele vai fazer a execução do programa, o cálculo da quantidade de atletas que terão de suas informações durante a execução do programa. Então é isso e adiós. Antes de tudo, eu tinha esquecido de fazer isso. Eu vou compilar o código e mostrar que ele está funcionando. Aqui tá. Não sei se está mostrando. Tá. Eu queria dar um zoom aqui rapidinho, só pra focar mesmo no compilador, no terminal. E ele tá pedindo aqui quantos atletas. A gente coloca 2 para ser simples. Vou colocar um nome qualquer. Ele pede o peso, vou botar um peso qualquer e uma idade acima de 18 anos, vou botar 20. Vou colocar outro nome, outro peso e uma idade menor de 18 para ver se o computador está funcionando. Então a gente tem aqui, a média dos pesos dos atletas é essa, e um atleta é menor de idade. Tá retornando certinho e tá retornando também a informação das pessoas. Nome, Marina, peso tal, idade qual, tal, Pedro isso e isso aquilo. Só fica meio assim porque tem acento e C cedilha. Eu não gosto de botar, mas eu acabo esquecendo que fica assim, eu acabo colocando. Mas é isso, tá funcionando o código. A gente pode até conferir aqui se o cálculo da média tá certo. Fazendo 50 mais 65,7 dividido por 2.
certinho, 57,85. Então é isso e obrigada por assistir o vídeo.